We're celebrating. God bless you all. Cercado sempre de muito glamour, a premiação da Academia de Hollywood desperta os mais variados sentimentos no público e na crítica, seja por agradar com as escolhas feitas com seus votantes ou deixar a desejar e levando a inúmeros questionamentos. A premiação surgiu na década de 1920, quando o cinema norte-americano estava em franca expansão. Foi quando várias personalidades do cinema uniram-se e criaram a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas no ano de 1927. A ideia da criação dessa instituição foi dada por Louis B. Mayer, um dos chefes da Metro-Goldwyn-Mayer, com o intuito de cuidar da imagem dos estúdios do cinema de Hollywood e para celebrar o sucesso do cinema norte-americano. Decidiram que era necessário criar um evento que premiaria as melhores produções de cada ano e assim nasceu o Oscar. A primeira cerimônia foi realizada em 16 de maio de 1929, num hotel localizado em Los Angeles, Hotel Roosevelt, de Hollywood, a poucos metros de onde atualmente são entregues os prêmios, o Teatro Kodak, e contou com a presença de 270 pessoas, que pagaram $5 para poder assistir à cerimônia, que premiou as melhores produções de 1927 e 1928. As estatuetas foram entregues pelo então presidente da academia, Doug Fairbanks, que foi o primeiro anfitrião. À época, foram 15 estatuetas entregues e o drama de guerra Asas foi eleito o melhor filme. E o nome Oscar, de onde veio? Várias teorias tentam explicar a origem do nome do prêmio. A mais aceita diz que uma funcionária executiva da academia, Margaret Herrick, teria dito que a estatueta se parecia com seu tio chamado Oscar. Outra teoria dava crédito à estrela de Hollywood, Bette Davis, que diz que a estatueta lembrava seu primeiro marido, o músico Harmon Oscar Nelson Jr. Mas depois foi alegado declaração ao jornalista especializado em Hollywood, Sidney Skolsky, que utilizou o nome pela primeira vez em 1934 na sua coluna do jornal, ao se referir ao prêmio. A academia finalmente começou a utilizar o apelido em 1939, consolidando o nome Oscar. E a estatueta? O prêmio tão famoso teve sua estatueta criada pelo diretor de artes do estúdio, Metro-Goldwyn-Mayer, Cedric Gibbons, que criou um cavaleiro desnudo e corpulento, com os braços cruzados, segurando uma espada e parado sobre um rolo de filme, com 5 raios, que representa os amos originais da academia, os atores, os produtores, os diretores, os escritores e equipe técnica. Originalmente produzida em bronze, a estatueta agora é feita em estanho, banhado de ouro, 24 quilates, com cerca de 34 centímetros de altura e pesando aproximadamente 3,85 quilos. Embora a estatueta permaneça fiel ao seu design original, o tamanho da base variou até 1945, quando o padrão atual foi adotado. E a primeira transmissão? O Oscar se tornou, com o tempo, uma tradição, uma grande marca, com a primeira transmissão pela TV em 1953, inicialmente apenas para os Estados Unidos. Em 1966, o mundo todo começou a assistir a premiação, virando uma cerimônia anual. Há quase um século, o Oscar é visto por milhares de pessoas ao redor do mundo como um dos eventos mais mediáticos de Hollywood, repleto de estrelas, com roupas glamourosas e aquele famoso tapete vermelho. E como dizem, The Oscar goes to... The Oscar goes to... The Oscar goes to... And the Oscar goes to... And the Oscar goes to... The Oscar goes to... And the Oscar goes to... Saudações, grandes champions! Eu sou o Sean Starks e esse é o canal Nerd Tudo. Sejam bem-vindos! Vamos falar da maior premiação do cinema, o Oscar, um evento de glamour, de luxo, que tem uma longa história de sucesso e de controvérsias, repleto de curiosidades, de momentos inusitados e marcantes. Aproveito já para pedir o seu like, inscreva-se no canal, aperte o sininho para receber as notificações, para poder ajudar o canal a crescer e compartilhe o vídeo com todo mundo. Vamos conhecer os detalhes, as curiosidades sobre o maior prêmio do cinema. Preparados? Depois da vinheta, apertem o play!
O Oscar é uma premiação muito polêmica. Muitos dizem que ele é injusto. Nem sempre os vencedores são o desejado pela maior parte do público. Interessante que já existiu até empates. Sim, já aconteceu empate. O primeiro, inclusive, aconteceu em 1932 na categoria de melhor ator, e quem dividiu o prêmio foi Wallace Beery pelo filme O Campeão e Frederic March pelo filme O Médico e o Monstro. Falando em polêmicas, muitos questionam injustiças na premiação, pois vários gênios do cinema jamais receberam estatueta na competição. Nomes como Stanley Kubrick, Charles Chaplin, Orson Welles, Jean-Luc Godard, Alfred Hitchcock, o mestre do suspense, nunca ganharam o Oscar. Somente Oscar honorário, que é um prêmio simbólico pelo conjunto da obra, para vocês verem, né? Como vemos, o Oscar move, portanto, paixão e o ódio. Posso dizer que muitas das cerimônias entraram para a história, não só pelo glamour, pela premiação em si, mas pela treta ou pela vergonha alheia. Uma delas foi quando Marlon Brando recusou o prêmio de melhor ator por sua participação em O Poderoso Chefão. Ele, além de não ir para a cerimônia, para deixar claro seu descontentamento, enviou uma representante indígena à cerimônia, como um protesto pela maneira que a televisão e o cinema tratavam a figura indígena, e isso deu bastante treta na época. O segundo foi no ano de 1974, quando um homem completamente nu surgiu inesperadamente no palco, enquanto David Niven preparava-se para anunciar Elizabeth Taylor. O ator, apresentando, não perdeu o rebolado e a calma, e ainda ironizou as partes íntimas do invasor. A terceira, e a maior para mim, gafe, acho que para muitos também foi em 2017, quando numa involuntária troca de envelopes, num anúncio de melhor filme, anunciaram o melhor filme La La Land. O elenco todo subiu, mas, verdade, quem ganhou foi Moonlight. Nossa, que vergonha. O quarto momento foi no Oscar de 2022, que vai ficar marcado para sempre na história como o Oscar do tapa. Tudo isso provocado após uma piada de muito mau gosto, feita por Chris Rock, sobre a atriz Jada Pinkett Smith, esposa de Will Smith. Só que o maluco no pedaço não aceitou passiva piada e, descontrolado, reagiu com o tapa mais inesperado do Oscar. Pior, que logo depois ele ganhou o Oscar de melhor ator principal, mas a imagem de Will Smith nunca mais foi a mesma. Maior audiência. Com polêmicas ou não, esse evento, essa premiação, em muitos anos gerou momentos de paixão, de audiências imensas. Apesar de ter queda progressiva de audiências ao longo dos anos, em termos de evento mais assistido, o maior foi o Oscar de 1998, o Oscar de maior audiência da história, que teve um dos filmes mais marcantes de todos os tempos, Titanic, de James Cameron, como principal filme. Eu lembro desse dia, foi um verdadeiro fenômeno, com a canção tema do Titanic, My Heart Will Go On, de Celine Dion tocando o tempo todo, dominando as rádios. A expectativa na época era ver quantos prêmios Titanic ia levar, e ele não decepcionou, batendo recordes. Além do filme de James Cameron, o Oscar de 98 também foi o ano de Robin Williams e Jack Nicholson, estrelas de grande calibre que roubaram também a cena. A maior audiência do Oscar de 98 dificilmente será batida e entrou para a história. I'm the king of the world! Oscar póstumos mais famosos. Que o filme Batman, o Cavaleiro das Trevas, foi um sucesso, todos sabem. Mas um dos elementos mais marcantes do filme do Batman foi o ator Heath Ledger, que interpretou o icônico Coringa, o mais fodástico de todos os tempos. Como sabemos, ele morreu em janeiro de 2008, alguns meses antes do lançamento do filme, que foi lançado em julho. Apesar de sua morte, sua atuação no filme foi tão marcante que valeu o prêmio de melhor ator coadjuvante. Mas não foi o primeiro a ganhar o Oscar póstumo. Peter Finch ganhou o Oscar de melhor ator em 1977, de forma póstuma, pelo seu papel no filme Rede de Intrigas, de 76. Ele morreu de ataque cardíaco menos de 3 meses antes da cerimônia, mas com certeza o de Ledger, para mim, foi o mais marcante. Falando de Coringa, poucos atores ganharam um Oscar por interpretar o mesmo personagem, sendo que um deles é o Coringa, né? Com Heath Ledger e Joaquin Phoenix levando para casa o prêmio com as suas memoráveis interpretações do vilão. Outra vez foi com Marlon Brando e Robert De Niro, que ganharam pelo papel de Vito Corleone em O Poderoso Chefão, de 72, e O Poderoso Chefão, de 1974. Vamos falar agora das curiosidades e recordes desse prêmio espetacular. Falamos que muitos gênios não foram premiados, mas quem foi a pessoa mais indicada e o maior vencedor?
Entre os mais premiados, o maior é nada menos que o Walt Disney, o principal vencedor ao faturar 26 estatuetas, além de 59 indicações. Ele é o recordista absoluto, tanto de estatuetas quanto de indicações, o criador do Mickey. Quanto aos extremos de idade, quem foram os atores, o mais novo e o mais velho a ser premiado? A pessoa mais jovem a receber um Oscar foi Shirley Temple, que tinha apenas 6 anos quando foi premiada em 1935, embora fosse um prêmio honorário para as crianças. Já a criança mais jovem a ganhar um prêmio competitivo foi Tatum O'Neal, a pessoa mais jovem a ganhar um Oscar, aos 10 anos de idade. Ela ganhou o prêmio de melhor atriz coadjuvante em 1974 pelo seu papel no filme Lua de Papel. E o premiado mais velho foi em 2021, com Anthony Hopkins, um lendário britânico de 83 anos. Na época, fez história, mais velho a ganhar um Oscar. Ele recebeu na categoria que também tinha como favorito o saudoso Chadwick Boseman, nosso querido Pantera Negra. Esse foi o segundo Oscar de Hopkins. O outro foi para o desempenho como serial killer Hannibal Lecter em O Silêncio dos Inocentes, que também lhe rendeu o troféu de melhor ator em 1992. Falando em diversidade, o primeiro Oscar para afrodescendentes foi para Hattie McDaniel. Foi a primeira pessoa negra a ganhar um Oscar em 1940 por sua participação no filme lendário E o Vento Levou. Porém, foi uma cerimônia marcada por muita discriminação, tanto que a atriz ficou em uma pequena mesa afastada dos outros convidados da festa, para mostrar que naquela época era muito difícil, hein? Já Sidney Poitier foi o primeiro ator negro a ganhar o Oscar de melhor ator em 1964. Já para mulheres, na direção dos filmes, foi somente em 2010 que uma ganhou, quando uma mulher ganhou o Oscar na categoria de melhor direção pela primeira vez, com a cineasta americana Kathryn Bigelow, e levou a estatueta por Guerra ao Terror, que também recebeu o maior prêmio da noite, o de melhor filme, com Bigelow na produção. E curiosamente, Bigelow conseguiu derrotar seu ex-marido, o renomado diretor James Cameron, que foi indicado na mesma categoria pelo filme Avatar, e ele acabou não levando. Falando em mulheres vencedoras, quem é a atriz mais vencedora? Katharine Hepburn ainda é, entre os prêmios de atuação, aquela que ganhou mais estatuetas na história. Foram 4. O primeiro filme premiado, Manhã de Glória, Adivinhe Quem Vem para Jantar, O Leão no Inverno e Num Lago Dourado. Quanto ao número de indicações, no entanto, o recorde é de Meryl Streep, a atriz que mais foi indicada ao Oscar na categoria de melhor atriz, com 21 indicações, ganhando 3 Oscars. Já os atores mais indicados e os maiores vencedores, está um dos meus atores favoritos, o mega astro Jack Nicholson, com 12 indicações, tendo 3 vitórias. Ganhou o prêmio pela primeira vez em 1975, por sua atuação no filme Um Estranho no Ninho. Em 83, ele recebeu de novo o prêmio, e novamente em 97. No entanto, ele não é o maior vencedor. Ele está empatado com Daniel Day-Lewis e Walter Brennan, que também os dois têm 3 Oscars. Enquanto Brennan tem 3 de ator coadjuvante, Daniel Day-Lewis é o que mais ganhou como ator principal, com 3 prêmios. Ele é fera mesmo. Maiores diretores, quem foram os mais indicados e os maiores vencedores? Será que foi Tarantino? Será que foi Spielberg? Será que foi Woody Allen? Uma curiosidade desse último, apesar de ser um famoso diretor, ele reúne mais indicações ao prêmio de roteiro original, sendo 16 indicações nessa categoria. Woody Allen tem apenas 7 indicações de melhor diretor, sendo que ele levou para casa 3 Oscars de roteirista e apenas 1 de diretor. Enquanto isso, o diretor com o maior número de indicações foi William Wyler, com 12. Foi o diretor com o maior número de indicações. Por curiosidade, o segundo é Martin Scorsese, com 10 indicações. Ele é o diretor vivo com o maior número de indicações, embora só tenha ganho uma vez. No entanto, quem foi o mais premiado da história do Oscar foi o diretor John Ford, rei dos filmes de western, com 4 estatuetas pelos filmes O Delator, As Vinhas da Ira, Como Era Verde o Meu Vale e Depois do Vendaval. E quais foram os filmes mais vencedores? Antes de falar qual é o filme mais vencedor, temos uma categoria especial na nossa lista, que é a dos filmes que ganharam o The Big Five, que é a dos filmes que venceram as 5 principais categorias do Oscar: de melhor filme, melhor diretor, melhor ator, atriz e de roteiro. E apenas 3 filmes nos quase 100 anos de premiação conseguiram isso, que são Aconteceu Naquela Noite, de 1934, Um Estranho no Ninho, de 1975, e O Silêncio dos Inocentes, de 1991. Finalmente, quais foram os filmes com maior premiação, com maior número de indicações? Os filmes com 14 indicações ao Oscar são A Malvada, Titanic e La La Land.
Toquem os tambores! Os filmes com mais premiações na história do Oscar, aqueles que estão dentro da nata dos recordes do Oscar, faturando 11 estatuetas, são apenas 3 filmes. Ben-Hur, de 1959, Titanic, de novo ele, de 1997, e O Senhor dos Anéis, O Retorno do Rei, de 2003, sendo que O Senhor dos Anéis tem uma estrelinha a mais, pois conquistou todas as categorias em que havia sido indicado. A Academia gostou tanto da Terra-média que, junto os 6 filmes da saga O Senhor dos Anéis, incluindo Hobbit, levaram 18 estatuetas para casa e foram indicadas 37 vezes, sendo recordista das sagas. E é isso aí, Grand Champions! Gostaram? O Oscar é uma das premiações que eu mais gosto, juntamente com o Prêmio Nobel, o Grammy e o Prêmio de Miss Universo, né? Muita cultura! Se gostaram, se inscreva no canal, ajude o canal a ganhar prêmios, o prêmio do canal mais nerd da internet. Aqui não tem como não ser premiado. Compartilhe com todo mundo, naquele grupo que gosta de cinema, de conhecimento, porque aqui é nerd, é grande em tudo. Valeu, Grand Champions! Assistam os outros vídeos do canal Nerd Tudo. Valeu!